Criançada, vamos começar mais uma aula de matemática. Abram aí na página 260, lendo e registrando informações. Vocês vão ver aqui na aula de hoje tabelas de dupla entrada, vão ver gráfico de barras duplas, vão ver também frequência e mensagem codificada. Acompanhe aí, lendo e registrando informações. Tabelas de dupla entrada. Antônio analisou a produção e a venda dos ovos da criação de galinhas dele durante um mês. Depois ele decidiu registrar os dados que obteve usando tabelas. Observe. Ovos produzidos em fevereiro de 2019. Na primeira semana, a quantidade de ovos foi 270. Na segunda semana, 320. E na terceira semana, 260. E na quarta semana, 400. Ovos vendidos em fevereiro de 2019. Primeira semana foram 260. Segunda semana, 300. Terceira semana, 250. E quarta semana, 400. Ao observar as duas tabelas, Antônio percebeu que poderia organizar os dados em uma única tabela. Veja como ele fez. Produção e venda de ovos em fevereiro de 2019. Semana, primeira, segunda, terceira e quarta. Quantidade de ovos produzidos, 270 na primeira semana, 320 na segunda, 260 na terceira e 400 na quarta. Vendidos, 260 na primeira semana, na segunda semana 300, na terceira semana 250 e na quarta semana 400. Então, ele colocou a produção e a venda de ovos numa tabela só. Na página 261, tem gráfico de barras duplas. Com o intuito de facilitar a análise de alguns dados, Antônio usou a tabela de dupla entrada para construir o gráfico abaixo. Produção e venda de ovos em fevereiro de 2019. Temos aí o eixo com a quantidade de ovos, o eixo vertical e o eixo horizontal, que são as semanas. Temos aí a legenda, ovos produzidos na cor azul, ovos vendidos na cor laranja. Então, na primeira semana, ele produziu 270 e vendeu 260. Na segunda semana, ele produziu 320 e vendeu 300. Na terceira semana, ele produziu 260 e vendeu 250. E na quarta semana, ele tanto produziu como vendeu o mesmo valor, né? 400. Então, temos aí um gráfico de barras duplas. Aí ele diz aqui, escolhi a cor azul para indicar a quantidade de ovos produzidos em cada semana e a cor laranja para indicar a quantidade de ovos vendidos. No gráfico acima, a legenda indica as cores das barras e a que se refere cada cor escolhida. Nesse gráfico que Antônio construiu, as barras são verticais, mas ele poderia ter representado os mesmos dados usando um gráfico com barras horizontais. Frequência. Observe o resultado de uma pesquisa que os alunos do terceiro ano de uma escola realizaram. Cada entrevistado escolheu apenas uma opção. O que falta na escola em que você estuda para ela ser ainda melhor? Quadra para esporte, 7 bolinhas. Mais salas de aula, 3 bolinhas. Laboratório de informática, 8 bolinhas. Os alunos registraram a resposta de cada entrevistado usando bolinhas. Nesse registro, notamos que a opção Laboratório de Informática foi a mais escolhida entre os entrevistados. Assim, dizemos que essa opção é a de maior frequência. Observe como podemos, utilizando as anotações dos alunos, construir uma tabela. Melhorias que podem ser feitas na escola. Melhoria. Quadra para esporte, quantidade de entrevistados, 7. Mais salas de aula. Quantidade de entrevistados, 3. Laboratório de informática, quantidade de entrevistados, 8.
Página 268. Mensagem codificada. A professora solicitou aos alunos da turma que se reunissem em grupos para fazer uma pesquisa e produzir um trabalho que seria apresentado na feira de ciências da escola. Cada grupo deveria escolher o tema da pesquisa e dizer o motivo da escolha. O grupo de Felipe escolheu o tema por estar preocupado com o meio ambiente e querer falar sobre um assunto que estava afetando a saúde das pessoas. Para contar o motivo do tema escolhido pelo grupo dele, Felipe escreveu uma carta para a professora. Para ser uma surpresa na feira de ciências e evitar que os colegas descobrissem o que estava escrito nela, ele criou um código. Cada letra da carta pode ser descoberta por meio de uma adição ou uma subtração. O resultado da adição ou da subtração corresponde à posição da letra no alfabeto. Por exemplo, para a adição 2 mais 3, a soma é 5. Que corresponde à quinta letra do alfabeto, a letra E. Antes de descobrir o que Felipe escreveu na carta, preencha com a ajuda do professor o quadro abaixo em que há a correspondência entre o alfabeto e os números. Então, o resultado da adição ou da subtração corresponde à posição da letra no alfabeto. Exemplo: 15 mais 0 é 15. Então, a 15ª letra no alfabeto é a letra O. 63 menos 60 é 3. Então, a terceira letra no alfabeto é a letra C. Página 270. Probabilidade. Noção de acaso. Mariana decidiu brincar com um dado. Ela sabe que as faces desse dado são compostas de figuras ou representação de números de 1 a 6. Observe. Temos aí a imagem dos dados, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ao jogar o dado, Mariana observou o número representado na face voltada para cima. Veja o que ela percebeu. Quando eu lançar o dado, uma das faces dele cairá voltada para cima. Nessa face é possível obter 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 pontos. Não tem mais pontos acima de 6. O dado só tem até 6 pontos. É impossível ter 7, 8, não tem no dado. Agora, 1, 3, 5, tem esse resultado no dado. Tem esses pontos no dado. Vamos fazer a correção aqui da página 262. Analise as tabelas e o gráfico das páginas anteriores e faça o que se pede a seguir. A. Complete a tabela abaixo para indicar quantos ovos não foram vendidos em cada semana do mês de fevereiro de 2019. Então, ovos não vendidos em fevereiro de 2019. Semana, né? Você teria que colocar primeira, segunda, terceira e quarta. E a quantidade de ovos que não foram vendidos, na primeira semana foi 10, na segunda foi 20, na terceira foi 10, e na quarta semana, como produziu 400 e vendeu 400, né? Então não sobrou nenhum ovo. Na B, diz assim, use a tabela que você completou no item anterior para representar um gráfico de barras no espaço abaixo. Então, eu representei aqui, ó, quantidade de ovos, né? Aqui, ó. Ovos não vendidos em cada semana do mês de fevereiro de 2019. Aí temos aqui a quantidade, né? E temos aqui as semanas. Aqui no eixo vertical, quantidade de ovos. E aqui as semanas, primeira, segunda, terceira, quarta, eixo horizontal. Então, a legenda, ovos não vendidos, de azul, né? Temos aqui, na primeira semana, 10 não vendidos, na segunda, 20, na terceira, 10, e na quarta, não sobrou nenhum ovo, né? Vendeu tudo. Vocês viram lá que produziu 400 e vendeu os 400. Então, é nada aí, né? Olha só, página 263, a primeira questão diz assim: observe no gráfico abaixo o número de revistas vendidas na banca de Ricardo no último mês. Agora, analisando o gráfico, responda as perguntas. A. Qual foi a revista mais vendida durante todo o mês? A revista A. B. Qual foi a revista mais vendida na segunda semana? A revista B. C.
Comparando a segunda semana com a quarta semana, a venda de revistas aumentou ou diminuiu? A venda diminuiu. D. Quantas revistas de cada tipo foram vendidas ao todo nesse mês? Revista A vendeu 67, revista B vendeu 51. Então, a revista A teve 67 exemplares vendidos e a revista B teve 51 exemplares vendidos. Tá? Aqui nós fizemos a soma, deu 67 da A e na B deu 51. 264, segunda questão. Para os Jogos Olímpicos do colégio em que Silvana estuda, todas as turmas do terceiro ano votaram em uma opção de mascote. Cada aluno votou em apenas uma mascote. O gráfico ao lado mostra o resultado da votação. A. Qual foi a mascote escolhida? Mico-leão dourado. Quantos votos ela recebeu? 26 votos. Tá aqui as respostas. B. Quantos votos a arara azul teve a menos que o mico-leão dourado? 4 votos. A B. E a C. Quais animais receberam a mesma quantidade de votos? Beija-flor e tartaruga. A terceira questão diz assim: faça uma pesquisa com a ajuda do professor para descobrir qual é a fruta que a maioria dos alunos de sua turma prefere. Não tem como, né? Lembre-se de que cada colega deve escolher apenas uma fruta. Marque as respostas no espaço abaixo. Depois, represente o resultado da pesquisa no caderno usando uma tabela e um gráfico. Página 265. Frequência. Observe o resultado de uma pesquisa que os alunos do terceiro ano de uma escola realizaram. Cada entrevistado escolheu apenas uma opção. O que falta na escola em que você estuda para ela ser ainda melhor? Quadra para esporte. 7. Mais salas de aula. 3. Laboratório de informática. 8. Os alunos registraram a resposta de cada entrevistado utilizando bolinhas. Nesse registro, notamos que a opção Laboratório de Informática foi a mais escolhida entre os entrevistados. Assim, dizemos que essa opção é a de maior frequência. Observe como podemos, utilizando as anotações dos alunos, construir uma tabela, né? Então, foi construída aqui uma tabela. Melhorias que podem ser feitas na escola. Quadro para esporte 7, a quantidade de entrevistados. Mais salas de aula 3, laboratório de informática 8. Agora complete. De acordo com os dados coletados, 18 pessoas foram entrevistadas, porque somou, né? A quantidade de entrevistados deu 18. Nessa pesquisa, a opção de maior frequência foi laboratório de informática e a opção de menor frequência foi mais salas de aula. Aqui, ó. 18, maior e menor. Na página 266, a primeira questão diz assim: a professora Fátima fez uma pesquisa para saber qual é o tipo de livro preferido da turma do terceiro ano em que ela dá aula. Cada aluno deveria escolher apenas um tipo de livro. Observe ao lado. A. Com o resultado da pesquisa, a professora montou uma tabela. Complete. Aí temos aqui, tipo de livro, poemas, quantidade de 6 votos. Suspense, 4 votos. Contos, 8 votos. Ficção, 2 votos. Aqui, ó. E, de acordo com os dados obtidos, quantos alunos foram entrevistados? 20 alunos. C. Qual tipo de livro obteve a menor frequência de votos? Livro de ficção. D. Qual tipo de livro obteve a maior frequência de votos? Livro de contos. E. Qual tipo de livro obteve a segunda maior frequência de votos entre os entrevistados? Livro de poemas. Aqui. A B, a C, a D e a E. Segunda questão. Considerando a tabela acima, elabore uma questão e peça a um colega que resolva. Resposta pessoal. Correção das páginas 268 e 269. Vocês fizeram no caderno e descobriram o que está escrito. Observem aí o gabarito. Página 270. Noção de acaso.
Mariana decidiu brincar com um dado. Ela sabe que as faces desse dado são compostas de figuras ou representação de números de 1 a 6. Temos aí os dados. Ao jogar o dado, Mariana observou o número representado na face voltada para cima. Veja o que ela percebeu. Quando eu lançar o dado, uma das faces dele cairá voltada para cima. Nessa face é possível obter 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 pontos. De acordo com essa observação, é possível concluir que obter 7 pontos no lançamento de um dado é um resultado impossível. Aqui, ó. Obter 2 pontos no lançamento de um dado é um resultado possível. Na página 271, a primeira questão diz assim: Cássio colocou 14 bolinhas iguais em um pote, sendo uma bolinha amarela, 5 vermelhas e 8 azuis. Com uma venda nos olhos, Cássio vai sortear uma bolinha. Observe. A. É mais provável que Cássio retire uma bolinha de que cor? Por quê? É mais provável que ele tire uma bolinha de cor azul. Tem mais, né? Pois dentro do pote há mais bolinhas de cor azul. B. Qual cor de bolinha é menos provável de ser retirada? Por quê? A bolinha de cor amarela, pois há apenas uma bolinha amarela no pote. Tá aqui, ó. A A e a B. C. Que cor de bolinha é impossível de Cássio retirar desse pote? Qualquer cor diferente de amarela, vermelha ou azul. Lógico, né? Na segunda questão, em uma caixa há 10 cartões coloridos de mesmo formato. 7 são verdes e 3 são vermelhos. Imagine que, de olhos fechados, você vai retirar um cartão dessa caixa. A. De que cor é possível que seja esse cartão? É possível ser um cartão de cor verde ou vermelha. Lógico. B. Complete. Desses cartões, é mais provável que você retire o cartão de cor verde, por estar em maior quantidade dentro da caixa. Tá aqui, ó. A primeira e a segunda questão. Então, meus amores, nós terminamos nossa aula, terminamos nosso conteúdo de matemática. Beijão. Tchau, tchau. Deus abençoe vocês.